Tarde, crianças, tudo bem com vocês? Estou passando para deixar as atividades desta tarde. Vou fazer aí as orientações. Então, pegue o seu roteirinho de atividades para que a gente consiga juntos acompanhar. Então, vamos lá. Trabalharemos hoje com português e matemática. Em português, nós faremos a leitura do texto Vó Caiu na Piscina, do autor Carlos Drummond de Andrade. Em matemática, nós faremos algumas atividades envolvendo o sistema de numeração decimal, tá? Então, vamos aí acompanhar a leitura do texto Vó Caiu na Piscina. Noite na casa da serra, a luz apagou. Entra o garoto. Pai, vó caiu na piscina. Tudo bem, filho. O garoto insiste. Escutou o que eu falei, pai? Escutei. E daí? Tudo bem. Você não vai lá? Não estou com vontade de cair na piscina. Mas ela tá lá. Eu sei, você já me contou. Agora deixe seu pai fumar um cigarrinho descansado. Tá escuro, pai. Assim é até melhor. Eu gosto de fumar no escuro. Daqui a pouco a luz volta. Se não voltar, dá no mesmo. Pede à sua mãe para acender a vela na sala. Eu fico aqui mesmo, sossegado. Pai, meu filho, vá dormir. É melhor você deitar logo. Amanhã cedinho a gente volta para o rio. E você custa muito a acordar. Não quero atrasar a descida por sua causa. Vó, tá com uma vela. Pois então, tudo bem. Depois ela acende. Já está acesa. Se está acesa, não tem problema. Quando ela sair da piscina, pega a vela e volta direitinho para casa. Não errar o caminho, é para não errar o caminho. A distância é pequena e você sabe muito bem que sua avó não precisa de guia. Por que você não acredita no que eu digo? Como não acredito? Acredito sim. Você não está acreditando. Você falou que sua avó caiu na piscina e eu acreditei e disse. Que é que você queria que eu dissesse? Não, pai. Você acreditou em mim. Você não acreditou em mim. Tem um não aí. Você está me enchendo. Vamos acabar com isso. Eu acreditei, sim. Viu? Estou te dizendo que acreditei. Quantas vezes você quer que eu diga isso? Ou você acha que estou dizendo que acreditei, mas estou mentindo? Fique sabendo que seu pai não gosta de mentir. Não te chamei de mentiroso. Não chamou, mas está duvidando de mim. Bem, não vamos discutir por causa de uma bobagem. Sua avó caiu na piscina, e daí? É um direito dela. Não tem nada de extraordinário cair na piscina. Eu só não caio porque estou meio resfriado. Ô pai, cê é de morte. O garoto sai desolado. Aquele velho não compreende mesmo nada. Daí a pouco, chega a mãe. Eduardo, você sabe que Dona Marieta caiu na piscina? Até você, Fátima. Não chega o Nelsinho vir com essa ladainha? Eduardo, está escuro que nem breu. Sua mãe tropeçou, escorregou e foi parar dentro da piscina. Ouviu? Está com a vela acesa na mão, pedindo que tirem ela de lá. Eduardo, não pode sair sozinha. Está com a roupa encharcada, pesando muito.
E se você não for depressa, ela vai ter uma coisa. Ela morre, Eduardo. Como? Por que aquele diabo não me disse isso? Ele falou apenas que ela tinha caído na piscina. Não explicou que ela tinha tropeçado, escorregado e caído. Saiu correndo, nem esperou a vela. Tropeçou, quase que ia parar dentro d'água. Mamãe, me desculpe, o menino não me disse nada direito. Falou só que a senhora caiu na piscina. Eu pensei que a senhora estava se banhando. Está bem, Eduardo, disse Dona Marieta, safando-se da água pela mão do filho e sempre empunhando a vela que conseguira manter acesa. Mas de outra vez você vai prestar mais atenção no sentido dos verbos, ouviu? Nelsinho falou direito. Você é que teve um acesso de burrice, meu filho. Esse texto, né, foi tirado aí, a fonte é Ministério da Educação, né, Brasil, Secretaria de Educação de Educação Fundamental. Então, nós temos aí uma crônica, né? Essa crônica foi escrita por Carlos Drummond de Andrade. E o texto, ele é chamativo porque nos diz que a avó caiu na piscina. Quando o menino chega para o pai e diz, pai, a avó caiu na piscina, né? Se eles estavam num lugar, a gente conseguiu perceber que eles haviam feito uma viagem, né? Estavam na serra, e era um lugar que tinha aí a piscina à sua disposição. Quando o menino relatou que a avó havia caído na piscina, o filho, né? Na verdade, o pai da criança pensou que a mãe dele havia o quê? Havia pulado na piscina para se banhar. Então, nós conseguimos perceber que houve um erro na comunicação. Então, nós vamos aí fazer a interpretação textual e você vai analisar alguns aspectos do texto. Número 1. Percebe-se claramente que houve um mal-entendido gerado por um problema de comunicação entre pai e filho. Esse mal-entendido refere-se à expressão cair na piscina. Explique por que aconteceu esse mal-entendido, né? De que maneira que esse cair na piscina foi interpretado pelo pai? O menino dizia que a avó caiu. Ele não expressou claramente que ela havia tropeçado, que ela havia caído dessa maneira após um tropeção. E o pai compreendeu outra coisa. Por que você acha que ocorreu esse mal-entendido? Então, com as suas palavras, você vai responder essa questão. Número 2. O texto que você acabou de ler é uma crônica. Responda as questões levando em conta os constituintes básicos de uma narrativa. Então, a gente viu que é um texto considerado uma crônica, um gênero textual crônica. O que é a crônica? A crônica geralmente é um texto curto que vai tratar assuntos relacionados à realidade, né? De uma forma engraçada, tá? De uma forma bem humorada. Então, nós vamos responder essas perguntinhas, né? Baseando aí na narrativa, né? Da forma que ela foi, da forma como o texto foi contado para nós, ou foi lido por nós, né? Então, vamos aí. Se houver necessidade, né? É importante que vocês leiam o texto mais uma vez, pausem o vídeo, façam uma leitura do texto, para que vocês consigam assimilar alguns aspectos que vocês não conseguiram, tá? Então, vocês vão responder. Quais são as personagens dessa história? Quais são as pessoas que estão envolvidas aí nesse texto? Então, escreva para mim. B. Quais são as características do pai e do menino? Então, analise de acordo com as atitudes dos personagens. Se você voltar ao texto
e procurar características expostas, explícitas no texto, ou seja, características que ficaram evidentes, você não vai encontrar. Portanto, é importante que você faça a releitura, né? Para que você consiga observar, né? Como é que esse filho pode ser caracterizado? Quais são as atitudes dele, do filho, que foram marcantes, né? E quais são as características do pai? Né? Ele é distraído? O que ele é? De acordo com o que você leu e absorveu desse texto. Tá bom? C. Em que local e tempo a narrativa se desenrola? Em qual local isso ocorreu? Em que tempo a história se passou e aconteceu? Tá? O texto nos deixou isso bem claro. Se você não percebeu, é porque é necessário, né, que se faça mais uma vez a leitura. Tá? Em que local, ou seja, onde ocorreu esses fatos. E tempo, né? Ou seja, quando, onde e quando a história se passa. Tá? Onde e quando tudo aconteceu. O texto começa com as seguintes informações. Então, aqui nós vamos ler, né, o início do texto. Noite na casa da serra. A luz apagou. Essas informações justificam que fato da história, né? Noite na casa da serra. A luz apagou. O que isso está tentando explicar? Letrinha A. Era tudo o que o pai desejava? Era um bom motivo para usar a vela? A falta de luz é a causa da avó cair na piscina? Ou é bom descansar no escuro? Como é que você acha que essa informação, né, está justificando a história? Qual desses motivos se desencadeou a história, tá? 4. Observe no texto a participação do narrador. Narrador é aquele que narra a história, que conta a história. Quantas vezes ele aparece? 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes ou nenhuma vez? Número 5. Que motivo gerou a falta de entendimento por parte do pai de Nelsinho? Né? Então, nós percebemos que houve um erro aí de comunicação. O Nelsinho relatava algo que havia acontecido e o pai interpretava de outra maneira. Né? Embora ele tivesse escutado, mas ele fez uma interpretação diferente daquela interpretação que seria a esperada. Então, o que gerou essa falta de entendimento? Foi o desinteresse do pai em querer ajudar a avó? Ou foi a diferença de interpretação do verbo cair? Ou o pai de Nelsinho não gosta de ajudar as pessoas? Ou o pai de Nelsinho é sempre distraído quando descansa? Né? Eu fiz um comentário para vocês aí, logo no início, né? A respeito dessa questão da comunicação entre eles. Então, ficou bem claro aí o que gerou essa falta de entendimento, tá? 6. Nas frases abaixo, assinale aquela em que o verbo cair indica acidente. Então, você vai ler as 4 frases e assinalar aquela em que cair vai indicar um acidente, né? Por exemplo, o menino caiu de bicicleta, né? Então, vamos pensar, foi um acidente, certo? Então, vamos lá. Letrinha A. Nossa, tudo que eu estudei caiu na prova. Esse caiu está indicando um acidente? Analise. B.
Vou cair no mar. A água deve estar muito gostosa. C. A menina caiu de cama. Está com um febrão enorme. E letrinha D. Xiii, a diretora caiu da cadeira. Em qual dessas situações você consegue perceber que esse verbo cair está indicando um acidente? Tá? Assinale aí a que você considera correta. 7. Quem foi que conseguiu explicar ao pai o que realmente estava acontecendo? Então, mediante aquela situação, daquela falta de entendimento, aparece alguém, né, que consegue aí relatar e explicar a esse pai, né, o acidente que havia acontecido. Quem foi essa pessoa? 8. Qual foi a reação de Eduardo ao perceber que deixara sua mãe um bom tempo dentro da piscina, sem que ela pudesse sair de lá? Então, como é que Eduardo percebeu, né? Aliás, como é que ele reagiu quando ele percebeu que sua mãe havia caído lá dentro, né? E havia permanecido um bom tempo dentro da piscina. E ela estava, então, quando o texto diz que ela estava empunhando uma vela, ou seja, ela segurava essa vela para manter a vela acesa, né? Porque estava tudo escuro. Se ela deixasse a vela, né, encostar na água, a vela apagaria, né? E aí ficaria no pleno breu. Então, qual foi a reação que ele teve quando ele percebeu que sua mãe realmente havia sofrido um acidente e estava dentro da piscina há um bom tempo? 9. Como a mãe de Eduardo classificou o que aconteceu com o filho em razão de ele não compreender o que o neto explicava? Como é que ela considerou? Foi um ato que desse filho? Quando o neto dela havia procurado o pai, né, contado que a avó havia caído na piscina, né? O pai aí não entendeu nada e aí aconteceu, né, todos esses fatos. Como é que a mãe dele, do Eduardo, considerou essa atitude dele? Então, a gente vê quando o texto está quase sendo finalizado aí, né, no finalzinho praticamente, ela classifica essa reação dele, tá? Então, você vai explicar. 10. Se você estivesse no lugar do menino, como avisaria ao pai que a avó caiu na piscina? Então, você vai escrever aí nessas linhas de que forma você contaria ao seu pai, né, que a sua avó havia caído na piscina, de modo que não gerasse todo esse, né, desentendimento, né, e esse desconforto para a avó. De que forma você contaria esse fato, tá bom? Agora, em matemática, nós vamos trabalhar com o sistema de numeração decimal, tá? Relembrando aí, nós sabemos que todos os números, os números, quando eles estão juntos, né? Na verdade, são algarismos. Eles formam os números, tá? Cada algarismo vai ocupar uma ordem, tá? Então, nós sabemos que a primeira ordem é a ordem das unidades, tá? A segunda ordem das dezenas, a terceira ordem das centenas, a quarta ordem das unidades de milhar e a quinta ordem das dezenas de milhar. Ainda continua, mas como nós trabalhamos até as dezenas de milhar, nós vamos aí propor algumas atividades para vocês realizarem. Então, vocês vão ler, né? Número 1, Maria tem uma coleção com 6.607 carrinhos. Este número é composto por 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 unidades, ou 6 centenas, 6 dezenas e 7 unidades, ou ainda 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 dezenas. Então, observe bem, leia e analise a posição de cada algarismo.
tá? Se houver necessidade, eu acho até legal vocês fazerem aí aquela tabelinha, tá? Representando aí cada algarismo dentro da sua casinha, cada algarismo dentro da sua ordem, ok? Então, vocês vão assinalar a alternativa correta. A decomposição correta do número 10.314 é... Então, se você desenhou a tabela, você pode representar esse número 10.314 dentro da tabela, tá? E aí você vai conseguir perceber a decomposição. Ele vai equivaler a uma unidade de milhar, 3 centenas, uma dezena e 4 unidades, ou uma dezena de milhar, 3 unidades de milhar, uma centena, 4 unidades. Ou ainda, uma dezena de milhar, 3 centenas, uma dezena e 4 unidades. Represente aí o número dentro de cada ordem. Você vai conseguir aí perceber, né, qual é a decomposição correta. 3. No número 15.789, o valor posicional do algarismo 5 é 50, B, 500 ou C, 5.000. Observem aqui, olha, a primeira ordem, nós temos a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. O 8 ocupa a ordem das dezenas. A terceira ordem é a ordem das centenas. A quarta ordem é a ordem das unidades de milhar. E a quinta é a ordem das dezenas de milhar. Se o 5 está ocupando a quarta ordem, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Se o 5 ocupa a unidade de milhar, logo o 5 equivale a 5 unidades de milhar. Quanto vale 5 unidades de milhar? Pense um pouquinho antes de responder. Número 4. No número 12.486, o algarismo 4 ocupa a ordem das. Então, verifique aqui, olha, vá contando, né? Ordem por ordem, casinha por casinha. E quando chegar aqui, olha, você vai perceber. Esse 4 está ocupando que ordem? Das dezenas simples? Das unidades de milhar? Ou das centenas simples? Então, verifique aí corretamente, tá bom? E a última atividade, você vai o quê? Pintar o sólido geométrico referente à sua planificação. Então, aqui nós temos os sólidos geométricos, certo? Nós temos aqui o cone, a esfera, o cubo, o cilindro, o prisma e a pirâmide de base quadrada. Se nós pensarmos, né, nessas figuras abertas, expostas e retas, né? E vamos imaginar, essa aqui, olha, foi planificada. Qual dessas figuras aqui, né, foi feita a representação? Observe aqui, olha, tem uma base, tem duas bases iguais, que são bases circulares, certo? E tem essa parte aqui arredondada, né? Embora a gente sabe que ela está aberta, está representando um triângulo, mas quando ela se fecha, ela vai ficar o quê? Arredondada. Qual dessas figuras, né, está sendo representada? Então, vocês vão pintar apenas a figura. Observe as bases, tá? E observe aqui, né? O corpo. É um corpo redondo que vai ser formado aqui? Pense bem. Na letrinha B, a gente observa que a base é uma base quadrada, certo? Mas que as faces, ou seja, os lados da figura, têm
o formato triangular. Quantos lados ou quantas faces triangulares? 4. Essa aqui é a representação de qual sólido geométrico? Pinte somente aquela que for correta. C. Aqui nós temos uma outra planificação, né? A gente observa que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Essa figura, ela tem 6 faces, ok? 6 faces. E todas elas são faces iguais. Que formato? No formato de um quadrado. Cada lado da figura, ou cada face, tem o lado quadrado, tem a forma de um quadrado. Então, foi representado, né? É a representação de qual dessas figuras? Na letrinha D, vamos analisar essa planificação. Nós observamos que a figura terá duas bases quadrangulares, ou seja, quadradas, ok? Porém, as faces, ou seja, os lados da figura são de forma retangular. Se você pudesse colar, né, fazer a dobradura e colar esses lados, né, qual desses sólidos estaria sendo representado na letrinha D? As bases são quadradas e as faces são retangulares. Verifique bem antes de pintar. E na letrinha E, nós temos, né, uma base circular, ou seja, embaixo é em forma de círculo, tá? E em cima, olha aqui, como é que é, tá? Nós olhamos, podemos ver aí, nos lembra um triângulo, mas a gente observa que ela é meio que arredondada, né? Então, tem superfícies aí que rolam. Qual dessas figuras, ou seja, qual desses sólidos foram representados nessa planificação? Bem? Então, hoje são essas as atividades propostas. Faça tudo com muito capricho e atenção. E não se esqueçam, quando as correções forem postadas, é importante que você faça a verificação no seu caderno. Caso você tenha errado alguma atividade, é importante vocês fazerem a correção. Sempre com base numa reflexão. Pense onde você errou, para que você possa aí assimilar todo o conteúdo. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Grande beijo e boa aula.